E aí? Nossa análise de hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos argumentos filosóficos mais importantes, mais debatidos sobre a existência de Deus. Ah, Porque a gente vai direto ao coração de uma das maiores questões da humanidade. Olha, o ponto de partida é esse. Essa pergunta fundamental do filósofo Leibniz. Por que o universo, a vida, o porquê qualquer coisa existe? Né? E esse mistério é que basicamente move toda a busca por respostas. Então vamos lá. A ideia aqui é passar por cada um dos grandes argumentos, ver os pontos fortes dele e as críticas que eles recebem e no final dar um veredito sobre o qual convincente elas realmente são, com base na análise aqui apresentada. E para começar, o primeiro da lista é o argumento ontológico. É uma tentativa assim fascinante de provar que Deus existe usando uma pura lógica, usando a própria definição da palavra Deus. Vamos ver como isso funciona. A lógica de Anselmo, que é uma representatividade lá no século XI, é bem elegante. Basicamente, ela diz o seguinte: se a gente conseguir imaginar um ser que é perfeito, né, em todos os sentidos, a própria ideia de perfeição exige que ele exista de verdade. Afinal, um Deus que só existe na imaginação seria mais ou menos perfeito que um Deus real. A ideia é bem fácil de pegar, né? Mas aí vem a crítica do filósofo Immanuel Kant. Ele argumenta que existir não é uma qualidade que você pode adicionar a algo para torná-lo melhor ou mais perfeito. Literalmente isso é um fato. Né? Não dá para simplesmente falar que uma ilha perfeita existe para ela aparecer no mapa. No fim das contas, o que fica é o seguinte: o argumento é um exercício de raciocínio incrível, mas ele raramente convence alguém que já não tem fé. Ele funciona mais ou menos como uma meditação sobre o que Deus significa do que como uma prova concreta, ok? Agora, a gente sai um pouco da lógica pura e abstrata e vamos direto para as evidências físicas do nosso universo. Chegamos ao argumento do ajuste fino, né? Também conhecido, o chamado de argumento teleológico. E a pergunta que não quer calar é essa: o universo em que a gente vive parece ter sido calibrado, né, com uma precisão assim absurda para permitir que a vida existisse. Foi por pura sorte ou uma loteria cósmica que a gente ganhou? Ou existe alguma intenção por trás disso? Dá uma olhada nesse número. Ele se refere à força da gravidade. Se ela fosse só um pouquinho diferente, uma parte em 1 seguido de 60 zeros, o universo ou teria expandido rápido demais para formar estrelas, ou teria colapsado sobre si mesmo. De qualquer jeito, a gente não estaria aqui para contar história. E se outro número já era impressionante, olha só este. A constante cosmológica que tem a ver com a expansão do universo é precisa numa parte em 1 seguido de 120 zeros. A chance disso acontecer com mero acaso é praticamente zero. Então, o veredito aqui é que esse argumento é muito forte. Sim, existe a teoria do multiverso que diz que talvez existam infinitos universos e o nosso foi sorteado. Mas isso não é algo que a gente possa observar ou testar. Por isso, a ideia de um projeto intencional acaba sendo uma explicação bem convincente para muita gente. Beleza. Agora a gente vai para uma pergunta talvez ainda mais básica. Por que existe alguma coisa e não o nada absoluto? Isso é o que os argumentos cosmológicos e da contingência tentam responder. A lógica do argumento cosmológico é bem direta, dá para a gente ter uma percepção. Olha só. A primeira premissa é algo que a gente vê no nosso dia a dia. A segunda tem o apoio da ciência moderna, como a teoria do Big Bang, que mostra que o universo teve um começo. A conclusão, então, é algo que causou o universo. E essa causa, por definição, teria que existir fora do tempo e do espaço. E o argumento da contingência aprofunda isso. Ele diz que tudo que a gente conhece é contingente, ou seja, depende de uma outra coisa para existir. Uma casa depende de um construtor, por exemplo. A lógica diz que em algum ponto tem que existir algo necessário, algo que simplesmente exista por si só, sem depender de nada. E o universo parece ser contingente, ele poderia muito bem não ter existido.
E essa analogia aqui é brilhante. Pensa só. Ah, se a gente acha uma bola no meio do mato, a gente logo imagina que alguém a chutou até ali. Ninguém pensa, essa bola simplesmente surgiu aqui. O tamanho da coisa não elimina a necessidade de uma explicação. Então, por que o universo seria diferente? Por isso a conclusão aqui é lógica e sólida. É um argumento considerado irrefutável. Mesmo que as teorias de que o universo surgiu de flutuações quânticas ainda precisam de leis da física pré-existentes para funcionar, a necessidade de uma causa primeira parece continuar de pé. E o engraçado é o que torna o argumento muito difícil de derrubar. Saindo um pouco do cosmos e vindo para dentro da gente, para a nossa consciência, o argumento moral, um outro argumento, né, vai questionar a origem do nosso senso de certo e errado. A premissa aqui é bem, vamos dizer, bem ousada, né? Ela diz que sem um padrão maior, uma lei que está acima de nós, a moralidade seria só questão de opinião ou de cultura. Mas a gente age como se certas coisas fossem erradas de verdade, objetivamente. Não apenas algo que a gente não gosta. Mas é claro que existem críticas bem fortes a essa ideia. A moralidade poderia ser só um instinto que evoluiu para a gente sobreviver em grupo, ou poderia ser uma construção social ou algo que a gente combinou. Ou quem sabe, valores sobre justiça existem por si só, como o fato de que 2 mais 2 são 4, sem precisar de um legislador divino. A avaliação final é que este é um bom argumento. Por quê? Porque ele mexe com algo que todo mundo sente, uma experiência quase, uma experiência universal. Mesmo assim, as explicações não envolvem Deus. Mesmo assim, as explicações que não envolvem Deus são plausíveis o suficiente para que ele não seja considerado uma prova definitiva. E para fechar, a gente chega no argumento mais pragmático de todos. Ele não tenta provar que Deus existe, mas tenta provar que acreditar é uma escolha mais racional, né? Como se fosse uma aposta mesmo. A lógica da aposta é de Pascal. E ela é bem simples. Olha só na tabela. Se a pessoa aposta em Deus e acerta, o ganho é infinito. Correto? Se erra, não perde quase nada. Agora, se ela não aposta e está errada, a perda é infinita. Matematicamente falando, a aposta parece óbvia, mas a aposta tem uns problemas bem sérios. Primeiro é que em qual dos milhares dos deuses da história se deve apostar? Outra coisa, um Deus que sabe de tudo não saberia que a crença é por pura conveniência? E por fim, isso transforma a fé num cálculo de risco e não uma busca pela verdade. E aqui vem a grande ironia da coisa. A conclusão de muitos filósofos é que usar a aposta de Pascal como argumento é tão fraco que pode, na verdade, reforçar a descrença. Apresentar uma razão tão egoísta e calculista para crer pode fazer a própria ideia de fé parecer algo menos nobre, até meio desesperado. Então, depois de passar por todo esse desenvolvimento e desafio filosófico, onde é que a gente fica? O que a gente viu é que são provas logísticas, pistas no tecido do universo, ou apenas uma série de coincidências e construções da mente humana. É isso. A avaliação de cada argumento, como vimos, muda bastante. No final, é que essa análise toda mostra é que não tem uma resposta fácil, né? Cada argumento abre a porta para mais e mais perguntas, e a decisão do que fazer com essas ideias acaba sendo uma jornada muito pessoal. A busca, como sempre, continua.